Algum tempo depois, Jesus atravessou o mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, pois tinham visto os milagres que ele fazia ao curar os enfermos. Subi a um monte e me sentei lá com meus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Quando Jesus viu a multidão se aproximando, perguntou a Filipe: "Onde compraremos pão para que estes comam?" Ele disse isso para pô-lo à prova, pois sabia muito bem o que ia fazer. 200 denários por pão não seriam suficientes para que cada um deles comesse um pedaço. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Mande o povo sentar-se. Havia bastante grama naquele lugar, e o povo se sentou, cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos discípulos, e estes aos que estavam sentados. O mesmo fez com os peixes, dando-lhes o quanto queriam. Quando todos já tinham comido até ficarem satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado." Então eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram após o povo ter comido. Aqueles homens, vendo o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, diziam: "Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo." Sabendo Jesus que estavam para vir buscá-lo para o proclamar rei, retirou-se sozinho para o monte. Ao cair da noite, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha se juntado a eles. Levantou-se um vento forte e o mar começou a ficar agitado. Tendo remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. "Sou eu, não tenham medo." Então quiseram recebê-lo no barco, e imediatamente o barco atingiu a praia para onde se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que havia ficado do outro lado do mar percebeu que só havia um barco ali, aquele em que os discípulos de Jesus tinham embarcado. Viram que Jesus não havia entrado no barco com seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades chegaram perto do lugar onde eles tinham comido o pão depois que o Senhor havia dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava lá, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegaste aqui?" em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou." "Que faremos para realizar as obras de Deus?" "A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou." "Que sinal fazes então para que o vejamos e te creiamos? Que obra realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: pão do céu lhes deu a comer." Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. "Senhor, dá-nos sempre deste pão." Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como já vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade daquele que me enviou: que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus então começaram a reclamar entre si, porque Jesus tinha dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Diziam: "Não é este Jesus, filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e a sua mãe? Como pode ele agora dizer: desci do céu?" Respondeu-lhes Jesus: "Deixem de reclamar uns com os outros. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia.
está escrito nos profetas. Eles serão ensinados pelo Senhor. Todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, exceto aquele que é de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto e ainda assim morreram. Mas este é o pão que desce do céu, do qual o homem pode comer e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si. Como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que de mim se alimenta viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os seus antepassados comeram e depois morreram. Aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura. Quem consegue ouvi-la? Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos estavam reclamando disso, perguntou-lhes: isso os escandaliza? E se virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que dá vida. A carne para nada serve. As palavras que eu lhes falei são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E acrescentou: foi por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois era ele quem o iria trair, sendo um dos 12.